Boa noite Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre o ciclo vicioso dos pensamentos negativos. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas nesta noite. Hoje é domingo, dia 12 de julho de 2020. Você é a melhor companhia. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Agora sim, estamos ao vivo para todo o Brasil. É muito bom estar aqui com você. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho: viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o ciclo vicioso dos pensamentos negativos. Que negócio é esse, hein, Uriel? Mas é exatamente o que a gente vai conversar aqui hoje à noite. E eu queria começar aqui a live dessa noite com uma frase, que é uma frase bem interessante, que ela foi dita por Buda. E essa frase ela tem a ver com aquilo que nós vamos conversar hoje à noite. E olha só que frase incrível essa dele. Diz assim, ó: nem seus piores inimigos podem lhe fazer tanto mal como seus próprios pensamentos. Olha que frase é essa, gente. Nem os teus próprios inimigos podem te fazer tanto mal como os seus próprios pensamentos. Você já imaginou um negócio desse? Nem os seus próprios inimigos podem fazer tanto mal para você como os seus próprios pensamentos. Já imaginou isso? Quando a gente olha para uma situação como essa frase é incrível, porque ela descreve algo que a gente não tem nem noção, a gente nem para pensar o tamanho do inimigo que vive dentro de nós, né? O tamanho do inimigo, a força que ele tem, a capacidade destrutiva que esse inimigo tem, e ele vive dentro de nós, um poder altamente destrutivo, e ele é os nossos pensamentos. Você já parou para pensar isso? Frase aí de Buda, ó: nem seus piores inimigos podem lhe fazer tanto mal como os seus próprios pensamentos. E na live de hoje, começando com essa frase, eu queria relembrar um pouco para você a nossa trajetória aqui, através aí da Terra de Ninguém, né? Que a gente aprendeu aqui nas lives, já há um bom tempo que a gente anda estudando. Quando nós olhamos para a mente do ser humano, a nossa mente é uma máquina brilhante. Ela tem uma capacidade fantástica, tanto para o bem como também para o mal. E isso é terrível, não é verdade? Tanto para o bem como para o mal. Ou seja, ela pode te levar para coisas muito boas, como ela pode te levar para coisas ruins. Ela pode trazer saúde para você, como ela pode te trazer doença. Ela pode te conduzir a caminhos muito maravilhosos, como ela pode te levar para o meio do buraco. E aí, quando a gente olha para isso, a terra, né, essa terra que é fértil, que é a nossa mente, por anos foi uma terra negligenciada, por anos foi uma terra abandonada, por anos foi uma terra em que as pessoas não têm nem noção do mal que nós fizemos para nossa mente mesmo. Mas a gente não tinha noção disso, porque isso a gente não aprende na escola. Imagine, desde o ventre materno você começa a receber influências para a tua vida. Você ainda lá é um feto, você ainda lá está dentro da barriga da mamãe, falando bem do português aqui, e você ainda não nasceu, você começa a receber toda uma carga de influência, você vem para a vida. Quando você nasce como um bebezinho, você começa a levar uma carga muito grande, complicada, sem se falar que você já pode nascer amaldiçoado geneticamente falando, ou você pode ter uma questão também através aí da tua memória genética, ou seja, memória genética tem a ver com traumas que os pais passaram, e o pai pode passar através do espermatozoide um trauma que ele teve. Esse trauma pode vir como memória genética para o filho. E aí você já nasce amaldiçoado, você já nasce com uma tendência determinada para alguma situação. E como que eles descobriram a questão da memória genética? A gente está relembrando aqui. Eles começaram a fazer pesquisas com macaquinhos. Eles começaram a pegar o macaco e colocar o macaquinho diante de vários tipos de animais, de répteis. E os macacos se comportavam tranquilamente perto de vários tipos de répteis, mas quando colocaram diante de serpentes, o macaco enlouquecia. E eles ficaram pensando, mas por que o macaquinho tem medo de serpente, sendo que nunca ele se encontrou
ele foi nascido no cativeiro, ele nunca viu uma serpente, por que ele fica desesperado com a serpente? E o macaco tem muito medo de serpente. Então, nos estudos concluíram que era através de memória genética, ou seja, um trauma que os pais tinham, passava pelo espermatozoide para o filho. Ele não formava o filho igualzinho o pai, mas trazia a herança, então, de um trauma que o pai tinha. Então, muitos dos traumas e bloqueios emocionais que nós sofremos também, eles podem ter vindo por memória genética, eles podem vir por herança genética e ele pode, inclusive, ser trauma e bloqueio que seja algo involuntário e algo voluntário. Ou seja, involuntário é toda aquela carga de coisas ruins que uma vida inteira você levou, os traumas emocionais, traumas que vieram através de agressões verbais, agressões físicas, agressões sexuais, ou seja, coisas que as pessoas fizeram contra você. Involuntário porque você era inocente, involuntário porque você era um bebê ou era uma criança, e voluntária todas as coisas que você também acabou trazendo para a tua vida através das suas decisões, que podem ter gerado uma séria quantidade de problemas para a tua vida. Aí você vai crescendo, e nesse período de tempo em que você vai crescendo, chega um período da tua vida em que você está com 8 aninhos de idade, e até esse período, um pouco antes de 8 anos de idade, você tinha uma ligação muito forte, quando a gente estudou aqui sobre ondas cerebrais, uma ligação muito forte que você tinha com o teu inconsciente e também o teu subconsciente. A partir dos 8 anos de idade, houve um fecha. A partir dos 8 anos de idade agora, nessa mudança de ondas cerebrais, você agora não tem mais contato com o teu subconsciente e o teu inconsciente. Significa, assim, colocando bem no português, claro aqui, é como se você tivesse entregado o controle da tua vida, entregado a direção da tua vida para o subconsciente e o inconsciente. É como se você tivesse entregado o controle da tua vida para um bebê dirigir. Porque o consciente e inconsciente, ele não tem uma memória reativa, não tem uma memória racional, não é razão, é só um HD de armazenamento. E eles começaram a dirigir a tua vida e, consequentemente, chegou um determinado ponto da tua vida que eles começaram a mandar sinais, porque coisas ruins estavam acontecendo dentro de você, mas você não percebia os sinais, porque havia um fecha, ou seja, estava fechado, para você ter uma ideia. Havia um fechamento agora entre a tua parte consciente e a tua parte inconsciente. Consequentemente, para você ter uma noção do que estava acontecendo, eles começaram a mandar vários sinais, e esses sinais não chegavam até a mente racional. E pelo fato de não chegar até a mente racional, uma série de coisas começaram a acontecer no teu interior, curtos-circuitos lá dentro, um monte de fio desencapado. E a terra agora, que é uma mente fértil, que tudo que você planta floresce, tudo que você planta produz, se tornou uma terra ácida, uma terra amarga, uma terra ruim para o plantio, ou seja, cheio de ervas daninhas, cheio de porcaria dentro da tua mente, e fez com que então esses sinais se transformassem em doenças psicossomáticas, como a ansiedade, a depressão e uma série outras de fobias, transtornos de ansiedade que começaram a aparecer na sua vida. E muitos de nós, ou você, se você não tem aí problema de ansiedade, levante a mão para o céu, porque todos em algum momento temos cargas muito fortes, depressivas e cargas de ansiedade. E alguns realmente florescem, vai produzir aqui nessa terra. E aí houve uma separação incrível dentro da mente de cada um de nós. E que separação foi essa? A separação em que você agora se perdeu dentro de você mesmo. Começou a surgir um anti-eu dentro de você, um sabotador. Começou a se formar dentro de você crenças totalmente autolimitantes. Crenças que foram estabelecidas de anos na sua vida. Crenças que começaram a vir desde o seu passado. E essas crenças agora começaram a ter um poder tremendo para impactar e para prejudicar a sua vida. E que tipo de crenças? Crenças que você não tinha valor, crenças que você não prestava para nada, crenças que você nunca seria feliz nos teus relacionamentos, crenças que você tem a mão podre para ganhar dinheiro, crenças que você tem o dedo podre para encontrar alguém para você, crenças de que você nasceu pobre e vai morrer pobre. Tudo coisas que foram sendo construídas através dos pais ou de pessoas que um dia falaram para você, os bullying que você sofreu na escola, as pauladas que você levou na vida. Consequentemente, uma série de coisas ruins acabou formando o que você é hoje. Ou seja, você é um reflexo do teu passado. Você é um produto do teu passado. E você não precisa
permanecer do jeito que você está, porque o teu passado não significa que tem que ser o seu futuro. Você pode transformar a sua história, pode transformar a sua vida, mudando o ciclo de pensamentos que são viciosos e são pensamentos negativos. 40, 70 mil pensamentos diários. Alguns estudos falam de 70 mil pensamentos diários, ou seja, a gente não tem nem noção do que você está pensando, mas ele está dentro de você. E aí, dentro do teu inconsciente, na mais profundeza, eu de uma forma carinhosa chamo de aterro sanitário, fica armazenado tudo que não presta no seu subconsciente, aqui no córtex pré-frontal, é como se fosse a sua biblioteca, os livros estão aqui acumulados, livros de uma vida inteira de programação, de coisas ruins estão dentro de você. O pessimismo, o ódio, a raiva, os pensamentos de fraqueza, de suicida e uma imensidão de tipos de coisas que foram se formando dentro de você. Aí você tem então o teu córtex pré-frontal, que é a sede dos pensamentos, que deveria ser o controlador dos pensamentos, que ele está funcionando em segundo plano, ele não está funcionando ativado como deveria, mas na parte mediana você tem o córtex cingulado anterior, que é o freio das nossas emoções, o responsável por segurar toda a carga de emoções que entram para dentro de você. Aí você tem abaixo da sua linha racional, aqui traz duas amigdalas, que é a sede do medo, elas potencializam os nossos medos, o medo de uma aranha, o medo de uma barata, o medo de uma montanha russa, o medo de uma coisa que seja um esporte radical, ou os medos relacionados a pessoas e os traumas que a gente tem do lado de fora. E aí essas amigdalas, elas estão super excitadas, elas entram para dentro de você, elas remexem o aterro sanitário, tudo de ruim que está dentro de você se levanta, passa pelo córtex cingulado anterior e estoura na sede dos pensamentos. E aqui na sede dos teus pensamentos, os pensamentos se transformam em sentimentos, os sentimentos se transformam em duas coisas: comportamentos, ou mexem na questão fisiológica. Comportamentos, por exemplo, se você tem um pensamento negativo de algo que alguém fez com você, o sentimento poderia ser um sentimento de tristeza e poderia gerar em você um comportamento de vontade de esganar essa pessoa, ou de agredir essa pessoa. Ou um comportamento baseado em cima de um pensamento, um comportamento de se ferir, machucar o teu corpo, se cortar. Mexer na parte fisiológica é mexer na sua saúde, palpitação do coração, fazer com que você acabe tendo ansiedade ou disparando agora a depressão e uma série de outras coisas que poderiam ocorrer em você. Então, quando a gente olha para tudo isso, que isso aqui foi um pano de fundo para a gente entender o tema dessa noite, percebe que essa frase que nós começamos no início da live: nem seus piores inimigos podem lhe fazer tanto mal como os seus próprios pensamentos. Aí a gente começa a entender o tamanho do inimigo que vive dentro de nós. A força destrutiva que um pensamento automático e descontrolado ele tem contra nós. Porque grande parte dos nossos pensamentos são pensamentos automáticos. Você nem percebe quando você vê, eles estão. E às vezes eles começam de uma forma muito tímida, mas eles vão crescendo e crescendo cada vez mais e tem um poder destrutivo para te jogar para o chão, para te maltratar, para fazer com que você sofra. E consequentemente, quando você olha para esse tipo de coisa, você acaba agora passando por um problema seríssimo. E quando todos nós passamos por momentos de estresse, todos nós passamos por momentos aí de ansiedade na vida. E o maior erro que as pessoas cometem é acreditar que os nossos problemas eles estão do lado de fora. Os nossos problemas também existem do lado de fora, mas os nossos problemas estão do lado de dentro, ou seja, os nossos problemas estão na nossa mente. E assim como os nossos problemas estão na nossa mente, a solução também está na nossa mente. A resolução dos nossos problemas também está na nossa mente. E a maior tragédia que existe é que quando as pessoas começam a enfrentar os problemas que enfrentam, elas começam a acreditar que isso faz parte delas, que isso é a identidade delas, que esses pensamentos negativos que florescem constantemente na sua mente, eles são você. E eles não são você. Você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. Só que uma vida inteira a gente acreditou que isso fazia tanto parte da gente, que a gente começou a acreditar como identidade. E para você parar um pouquinho e pensar, eles não são a tua identidade. E a tua identidade muito menos é um número. A tua identidade muito menos é o seu CPF. E muitas pessoas se perdem nisso. E aí se tornam totalmente reféns de homens, mulheres, de filhos, de instituições, de igreja, de tantas outras coisas. Se tornam completamente reféns.
porque uma vida, inclusive da própria mente, uma vida inteira foram doutrinadas a acreditar que as coisas que aconteciam na sua vida faziam parte de você e era a sua identidade, e não são a sua identidade. Enquanto você não entender isso, você vai sofrer. Enquanto você não começar a se desgrudar desse tipo de coisa e conseguir entender e separar que esses pensamentos que vivem dentro de você, a maioria deles negativos, e que vieram de forma involuntária, vieram de forma voluntária, vieram de traumas, de bloqueios emocionais, vivem dentro de você, mas são inquilinos que não pagam aluguel. São verdadeiros fantasmas que vivem dentro da tua mente, mas não são você. O dia que você entender isso, isso vai te libertar. O dia que você entender isso, você começará no processo de liberdade emocional e começará no processo de reassumir a terra de ninguém. A terra de ninguém tem nome, é o seu nome. A terra de ninguém tem que ter a sua escritura. A terra de ninguém, ela tem que ser devolvida ao legítimo dono que é você. Essa terra está na mão do subconsciente. Essa terra está na mão dos fantasmas emocionais. E essa terra precisa ser devolvida ao legítimo dono que é você. E quando você olha para isso, existem pessoas que são escravas de pessoas porque não entenderam os seus valores. E cada vez que você apanha nessa vida, e todos nós apanhamos, cada vez mais você vai para baixo. Cada vez você mais cai nessa vida. Porque as pessoas têm um poder destruidor. Pensa na sociedade que a gente vive. Uma sociedade totalmente machista, uma sociedade sanguinária, uma sociedade que ela valoriza coisas, ela ama coisas e ela usa pessoas. Não é isso que acontece? Quando deveria amar pessoas e usar coisas, coisas foram feitas para serem usadas, pessoas foram feitas para ser amadas. Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade em que as pessoas amam coisas, é muito mais fácil amar um carro do que amar uma pessoa. E aí é uma tragédia. E aí nós crescemos com esse tipo de coisa, porque talvez você que está me assistindo nesse instante, ou você que vai assistir a gravação dessa live, talvez você tenha uma lembrança dolorida de algum momento da tua vida em que o teu pai valorizou mais uma coisa do que você mesmo. E isso é terrível, isso é muito complicado. E é triste, na verdade, quando você percebe que uma pessoa ela acaba tendo uma capacidade maior de amar um objeto, uma coisa, do que um filho, do que uma pessoa. E quando eu olho para isso, eu lembro de uma história muito terrível, de uma criança que veio perto da estante e que meio que empurrou um aparelho de TV, uma plasma, sei lá de quantas 1000 polegadas aí, e caiu e quebrou. E o pai, tão enlouquecido, pegou aquela criança e dava na mão dela, com muita raiva, e batia em cima de uma mesa, batia na mão. Só que ele batia com tanta força, e essa criancinha, para você ter uma ideia, era uma criança de 3 aninhos de idade. Ela teve esmagamento dos seus dedinhos e teve que amputar os dedos. Essa criança ficou com 2 dedinhos na mão, ela ficou com esses 2 aqui, ó. Esses 2 dedinhos assim. E esses aqui ela perdeu todos. E ela foi crescendo. Só que agora ela foi crescendo e ela chegava agora, e o desespero do pai era esse, porque ela chegava agora e ela perguntava: papai, por que eu tenho 5 dedinhos nessa mão e nessa aqui eu só tenho 2? Por que os meus amiguinhos têm os 10 dedinhos e eu só tenho 2 nessa mão? Agora explique para uma criança essa situação. Ou seja, um pai que acabou amando mais uma coisa e no momento de loucura, no momento de sei lá o que, deu esmagamento nos dedos de uma criança de 3 aninhos de idade, acho que nem tinha 3 direito. Então vivemos de uma sociedade assim. Então você cresce levando paulado uma vida inteira, e ao você crescer levando bordado uma vida inteira, você cresce com um monte de traumas, bloqueios e um monte de crenças autolimitantes que te sabotam. E aí você fica vítima, porque aí, nossa, se o teu marido desistir de você e ir embora, você morre. Se a tua mulher desistir de você, você morre, porque você não tem valor próprio, porque você não se ama. Se um filho, infelizmente, acabar morrendo, você morre junto. Ou se um filho resolver virar um rebelde, ir embora de casa, você se desespera e morre junto. Quando você olha para esse tipo de situação, eu sempre tenho dito para vocês, você precisa se amar primeiro. O dia que você entender que você é um ser maravilhoso, que você é única, que você é especial, que você é maravilhosa, que você é lindo, que você é linda, que você é um ser maravilhoso, e quando você começar a demonstrar amor por você mesmo, você vai entender o valor que você tem. E eu tenho dito para você, faça a rotina diária, vai diante do espelho, olhando nos teus olhos no espelho, olhos que tantas vezes choraram, e dizendo para você o valor que você tem, a capacidade que você tem, o ser incrível que você é.
E aí você começa a fortalecer os teus valores e esses valores teus fazem com que você agora comece a se reencontrar, façam com que você agora comece a se amar. E quando você começar verdadeiramente a se amar, você vai entender que você agora não é mais escravo de homem, de mulher, de filhos, ou seja lá de quem for, você se ama. E quando eu falo filhos, às vezes alguns ficam preocupados comigo, mas entenda, se você está tendo problemas, se você amar o filho mais do que você mesmo, você está encrencado, você está doente. Não se ama filho mais do que se ama, não se ama marido mais do que se ama, não se ama mulher mais do que se ama. Você tem que se amar primeiro. E não se ama, para você ter uma ideia, nem Deus, além de você se amar. Porque tem muitas pessoas que amam mais a Deus e por causa disso colocam bomba e explode o mundo. Você entendeu? Usam o nome de Deus, acreditam na fé deles, colocam uma bomba e se matam por amor a Deus, um amor egoísta. Então você tem que se amar primeiro, porque o dia em que você se amar, você tem condições também de amar a Deus. Parece meio loucura o que eu estou falando agora, né? Porque Deus a gente tem que amar sobre todas as coisas. No sentido positivo da palavra, sim. Mas não no sentido egoísta, no sentido em que você acabe amando a Deus acima de todas as coisas e por amor a Deus, alguém do lado de uma religião te escraviza e diz que você tem que colocar uma bomba e explodir uma família. Você está conseguindo entender? É esse tipo de amor, porque aí você está sendo refém de uma crença, refém de uma religião, refém de um povo. Então não, tem que amar você primeiro, porque se você amar você primeiro, e se você chega num determinado lugar que alguém diga assim, coloque uma bomba e exploda naquela família lá, você vai dizer, não, você tá louco? Eu amo a Deus, mas eu me amo. Você conseguiu entender agora o que eu quis dizer? Então o verdadeiro amor tem que sair de dentro de você, porque o dia em que você amar você, você também terá condições de amar a Deus. Se você não conseguir nem amar você, como que você vai conseguir amar a Deus? Então, quando você olha para isso, tem um monte de crenças e um monte de coisas ruins e terríveis que existem na tua vida que limitam o teu potencial e a tua capacidade. E quando você olha para esse tipo de coisa, a gente começa agora a entender que quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, existem pensamentos automáticos negativos que começam a nos atacar involuntariamente. E esses pensamentos, eles vão e eles vêm, eles dão voltas, consegue entender isso? Eles dão muitas voltas e se tornam cada vez mais inúteis, mais destrutivos, eles nos fazem sentir emoções angustiantes e isso acaba nos impedindo de fazer ou alcançar as coisas que desejamos. E é claro que nos dá ainda mais tempo para pensar em todos aqueles pensamentos negativos que vêm na nossa cabeça e isso acaba nos ajudando e confirmando então esses pensamentos negativos, ou seja, continua e é um círculo vicioso, ou seja, ele vai e ele vem, ele vai e ele vem. E eu já falei para você aqui que tudo aquilo que vai e tudo aquilo que vem não te pertence, então tá morando dentro de você, mas não te pertence. Nos seres humanos, nós seres humanos melhor, nós tendemos a pensar de maneira irracional, de maneira falsa e de maneira exagerada. Não é o que acontece conosco? Falsa, irracional e de maneira exagerada. É verdade que certos pensamentos negativos, muitas vezes, eles podem nos ajudar e até nos proteger dos perigos que existem. Isso é um fato, né? Mas buscar ajuda ou enfrentar algumas situações em outras ocasiões, eles são pensamentos exagerados. Então, quando você busca ajuda ou quando você consegue escapar de uma determinada situação, ele pode até ser útil. Mas quando você olha para essa situação aqui, a maioria dos nossos pensamentos são pensamentos exagerados em relação à situação que não nos ajudam, não contribuem com nada, muito pelo contrário, acabam nos bloqueando, acabam vão contra os nossos objetivos. E eu queria mostrar para você aqui agora, e eu acredito que para o Instagram vai estar ao contrário, mas eu vou tentar traduzir aqui agora para você entender. E eu peguei o meu computador aqui para mostrar para você o ciclo dos pensamentos, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui agora. Opa, deixa eu me ajeitar aqui. O ciclo dos pensamentos aqui agora, para eu colocar na tela para você aí. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui na tela. Ok. Então o ciclo dos pensamentos aqui agora, no Instagram acho que vai estar ao contrário, gente. Eu até tentei ajustar aqui, mas eu acho que não deu. Esse negócio acho que está meio grandão, né? Peraí. Vamos lá, gente. Quando é ao vivo a coisa é assim mesmo, tá? Então, vamos ver se eu consigo colocar para você. Como hoje era domingo, não tinha nenhum lugar para imprimir, eu tive que fazer assim, tá certo?
Então deixa eu ver se eu coloco assim, fica melhor para você ver a tela. Tá vendo aí? Olha aqui, ó. Nós temos aqui um ciclo. Nessa parte em vermelha, você tem a primeira parte. Essa primeira parte aqui tem a ver com pensamentos negativos. Então aqui que eles começam, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Nessa parte eles começam. São os pensamentos negativos que estão vindo para a tua vida. Aí você tem essas setas que elas estão apontando aqui agora para baixo, né? Eu acho que é desse lado aqui, né? Tá apontando para baixo. Nessa primeira seta agora que está apontando para baixo, chega na parte dos pensamentos em que você cria dúvidas e preocupações. Então, nesse momento aqui, deixa eu ver se eu coloco. Tá meio na luz aqui esse negócio aqui, né, gente? Vamos lá. Puxa vida. Oi. Nessa parte agora, complicou tudo, né? Nessa parte aqui agora, que segurar o computador e mostrar não tá fácil. Deixa eu ver aqui. Ok. Pensamentos negativos. Aí você entra numa parte agora de cria dúvidas e também preocupações. Você chega numa outra parte aqui que agora ela produz sentimentos desagradáveis. Então começou lá em cima, pensamento negativo. Esses pensamentos negativos começaram a criar dúvidas e preocupações dentro da tua mente. A outra fase agora tem a ver com produção de sentimentos desagradáveis. Então, só para você ter uma ideia. Então começou com pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos eles começaram a criar dúvidas e preocupações em você. Consequentemente, começou uma produção muito forte dentro de você de sentimentos desagradáveis. E essa situação, então, levou você para uma outra situação que está aqui embaixo, né? E que situação é essa? Começou a fazer você se sentir estressado, com muita ansiedade e deprimido. Estressado, ansioso e deprimido. Aí ele vai para o outro lado aqui agora. Deixa eu ver se eu me arrumo aqui, né? Ele vai agora para o outro lado aqui, subindo, tá, gente? Dá uma olhada aí, subindo. Ele começa a afetar o que você faz, depois lá em cima desmotiva você e por fim ele confirma então a sua falha. Então esse é o ciclo dos pensamentos. Não sei se conseguiram entender aí, mas o Instagram ficou ao contrário, né? Eu tentei até ajustar aqui, mas desculpa, gente, não deu. Quando você olha para esse ciclo de pensamentos, então imagine, dentro do teu inconsciente, dentro da tua mente, começa um ciclo. E esse ciclo está girando, está vindo e voltando, vindo e voltando. Então a primeira fase dele começa com um pensamento negativo, que pode ser uma coisa lá do passado que pipocou na tua vida, como pode ser uma coisa agora do presente, algo que alguém fez contra você, algo que alguém fez para você. E aí começa com um pensamento negativo. Vamos imaginar hoje à noite aqui, vamos imaginar que a Mariquinha, eu até falo esse nome porque ninguém se chama Mariquinha, né? Às vezes até quem sabe um apelido, né? Mas Mariquinha. Então a Mariquinha pegou e chutou seu filho, tá certo? Deu um beliscão no seu filho. Melhor, a Mariquinha deu um beliscão no filho. E você que é mãe, você que é pai, você viu essa cena ou te contaram essa cena. E começou a florescer agora um pensamento negativo sobre ela. Vamos imaginar que ela é da sua família, ou ela é uma vizinha, ou seja lá quem ela é. E esse pensamento começou a florescer na tua vida, esse pensamento começou a chegar. E ele é um pensamento completamente negativo. Ah, Mariquinha beliscou meu filho, né? Puxa, ela era tão chegada da família e agora beliscou meu filho. E agora começa, no ciclo do pensamento vicioso, esse ciclo agora começa a formar uma outra situação dentro de você que começa a criar dúvidas. A Mariquinha nunca, acho que gostou da nossa família, nunca gostou do meu filho. Começa a gerar preocupações, puxa, e agora? Como que o meu filho vai para a escola agora sozinho? Porque se essa mulher pegar ele de novo, o que ela pode fazer com ele? Aí a outra parte do ciclo começa a produzir agora sentimentos desagradáveis, coisas ruins em relação a ela. E chega numa outra parte do ciclo do seu pensamento vicioso agora, que faz você se sentir extremamente estressado, e em conjunto com isso você fica ansioso e você fica deprimido. Tem ansiedade e tem uma sensação de depressão. Não é a depressão em si generalizada, mas você tem um estado depressivo pela situação. Aí entra no outro ciclo do pensamento que começa a afetar aquilo que você faz, ou seja, começa a tirar você do trilho, começa a afetar o teu dia a dia. Aí chega numa outra parte que você perde o brilho, você se desmotiva da vida. Você se desmotiva, você deixa de acreditar em tudo e todos e aí confirma a sua falha. E nessa parte pode te levar para o buraco, nessa parte pode te deixar doente, pode fazer você agredir a Mariquinha ou qualquer outra coisa. Só que como ele é um ciclo de pensamento vicioso, o que vai acontecer?
volta tudo no início de novo. Começa lá de novo o pensamento negativo, ele volta mais forte do que ele veio a primeira vez. Aí ele entra para uma parte de criar dúvidas e preocupações, que agora não tem só mais a ver com o beliscão que ela deu, a Mariquinha deu no teu filho, mas agora já dúvidas sobre a tua capacidade de pai ou mãe de proteger o seu filho, preocupações sobre a saúde exagerada do seu filho, a proteção exagerada do seu filho, começa a produzir sentimentos desagradáveis, que você começa a enxergar agora o filho na possibilidade da Mariquinha matar ele, coisas ruins acontecendo, te joga para um buraco de muito estresse, muita ansiedade, muito estado depressivo, vai para uma outra situação agora do ciclo que afeta completamente agora o teu relacionamento com o marido, relacionamento com a esposa, relacionamento com o trabalho, você entra numa outra parte do ciclo que te joga para o buraco, você se desmotiva totalmente e perde o brilho e a vontade de continuar e confirma que você falhou. Como ele é um ciclo vicioso, ele volta de novo. E quando esse pensamento agora ele volta 3 vezes mais forte. E aí ele vem e aí ele arrebenta. Aí, imagine, agora cada vez que ele fizer essa volta dentro desse circuito, dentro da tua mente, imagine o que vai acontecer com você. Você está conseguindo entender o que eu estou falando hoje à noite? Quando você olha para esse tipo de coisa, gente, quando o estresse, então, ele se torna um distúrbio na realidade, quando o estresse ele se torna um distúrbio, ele provoca uma mudança dentro do teu interior, uma mudança de pensamento incrível, porque ele é o combustível para esse tipo de pensamento. Então, se você tem as amigdalas, que são a sede do medo, e elas potencializam o medo dentro de você, e esses pensamentos negativos, então agora quando você tem o estresse, que ele está relacionado a todas as coisas que a gente enfrenta no dia a dia, esse estresse ele é um combustível para os teus pensamentos negativos. Portanto, pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, tendem a ter pensamentos e crenças distorcidas. Então, geralmente, se você tem um quadro de ansiedade na vida, você viu o que eu falei, você não é ansioso, lembra disso? Não é tua identidade. Se você tem um quadro de ansiedade ou de algo de depressão na sua vida, vai fazer com que você tenha uma tendência a ter pensamentos e crenças distorcidas. E aí é complicado, né? Crenças distorcidas. Então, crenças relacionadas ao teu valor, crenças relacionadas àquilo que você é. E vão causar algumas respostas dentro de você, respostas emocionais, respostas comportamentais inadequadas. Até mesmo as situações do dia a dia, ou seja, as situações cotidianas, são conhecidos como pensamentos automáticos, ou seja, pensamentos automáticos negativos. E quais são as características desses pensamentos automáticos? Olha lá, tome nota aí. A primeira característica deles, eles não são realistas ou são lógicos. Porque todo e qualquer pensamento, coloque para a tua vida isso, gente. Lembra que eu disse? Você não é os teus pensamentos. Então, se eles estão assaltando a tua vida, se eles estão destruindo você, a primeira coisa que você precisa fazer é entender, eles não me representam, eles não são eu, não são a minha identidade. Vivem dentro de mim, mas não sou eu. E aí você começa a identificar esse tipo de pensamento. Pensamentos, sentimentos. E você anota qual é o pensamento, qual o sentimento, aonde ele afeta. Está entrando no comportamento ou está entrando na questão da saúde, a parte fisiológica? Separa isso. Se você não separar pensamentos e sentimentos, você está encrencado. Então, eles não são realistas e eles não são lógicos. O que não é realista? Não é realista é porque quando ele está vindo para a tua vida e ele vem com um poder muito forte de destruição, um poder muito forte, depreciativo daquilo que você representa, não é uma verdade sobre você. Vamos imaginar que está vindo um pensamento na tua vida dizendo assim que você não tem valor, que você não presta para nada, que você nasceu para sofrer. Isso é realmente a verdade sobre você? Aí você olha para a tua vida, puxa, eu casei, um exemplo, né? Casei, ou eu comprei um novo carro, ou eu comprei a casa própria, ou eu tive um filho. Como que você é uma porcaria? Como que você é uma pessoa que não tem valor nenhum? Então percebe que ele não é realista? Ele é mentiroso? E ele não é lógico, porque ele começa a trazer uma série de coisas loucas sobre você, te jogando no chão como se você fosse um doente mental, como se você fosse uma aberração, como se fosse uma escória, um lixo. Então não é um pensamento lógico.
aí te colocando a ideia de que você é um incapaz, de que você de repente é um doente, e aí ele não é um pensamento lógico. Então o primeiro item, quando você olha, ele acaba vindo para a tua vida, esses pensamentos automáticos, e eles têm um padrão, e esse padrão geralmente vem assim, ó, não são realistas e não são lógicos. Uma outra coisa que agora, são pensamentos que aumentam os nossos sentimentos negativos, como a ansiedade, a baixo autoestima e também o estresse. Então ele tem um padrão que ele vem para a tua vida. E se ele está vindo para a tua vida, te afundando no buraco, te afundando no poço, com a questão da baixo autoestima, ou seja, tirando a tua estima, ele é um pensamento que tem um padrão. Dá para você ver que ele não te pertence, que ele não é você, que ele está te sabotando, que ele está te destruindo. Por quê? Porque ele está aumentando a quantidade de pensamentos negativos. Ele está trazendo mais ansiedade para você, ele está aumentando o seu estresse. Então não é uma coisa boa que está vivendo dentro de você. Ele tem um padrão e ele é um pensamento automático. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo para você agora, para você conseguir entender, para você conseguir olhar e falar assim, ah, caramba, esse aqui não sou eu. Esse é um pensamento automático, é para você identificar quando ele é automático. Porque se ele está vindo para você, ele está aumentando o estresse, diminuindo a tua autoestima, e ele está aumentando o estresse, ele é um pensamento automático. Ou seja, é um tipo de pensamento que foi produzido dentro do teu interior, lá nas profundezas do aterro sanitário, e se levantou para destruir você. Não foi algo que tem a ver com algum evento assim isolado. É algo muito lá no meio do nada. É que nem sonho, às vezes pesadelo, que mistura uma série de coisas e ele vem uma loucura, né? Vem aí elefante com cabeça de cavalo com rabo de rato. Já imaginou isso? Mas é o que é os pesadelos, né? Então pega uma mistura de tudo e joga na tua mente para virar um sonho. Então é isso que é esse pensamento automático. Tá vindo exatamente assim. É um elefante é um elefante cor-de-rosa com cabeça de cavalo com rabo de gato. Ou de rato, né? E aí ele está aumentando a sua ansiedade, aumentando pensamentos negativos, está baixando a sua autoestima e ele está te trazendo muito estresse. Esse é um padrão de pensamento. Uma outra coisa agora, eles são altamente destrutivos, gente. Totalmente destrutivo. Um poder incrível de destruição. Para te jogar no chão e bater, ele te maltrata. Ele é um padrão, esse é um pensamento automático. Então você identifica, hoje eu estou de novo meio atacadinho aqui. Você identifica, né, que ele é autodestrutivo. Uma outra coisa aqui agora. Eles são pensamentos que a gente chama, assim, entre aspas, de conectados. O que é um pensamento conectado? Ele acontece automaticamente, ou seja, ele é um pensamento automático. Ele está gerando dentro de você, ele está vindo de dentro de você, mas automático. Os nossos pensamentos, eles percorrem nossa mente muito rapidamente, mas é muito rápido mesmo. Sendo que dessa forma, nem sempre nós percebemos completamente o que a gente está pensando, o que está acontecendo, o que está se passando. Por isso denominamos esses pensamentos de pensamentos automáticos. E todos nós, sem exceção nenhuma, temos pensamentos automáticos, que parecem saltar de dentro de nossa cabeça. Saltam lá das profundezas do nosso inconsciente, para nos arrebentar, com poder altamente destrutivo. Na maior parte do tempo, esses pensamentos eles são extremamente rápidos. É muito rápido mesmo. E dessa forma, geralmente, não estamos conscientes deles. E sim da emoção que eles trazem. Então a gente não tem nem noção que pensou, mas você sente a emoção. Consegue entender isso? Você pensou, está lá na tua profundeza, ele é automático, é rápido, e você nem consegue captar com a tua mente racional, mas você sente o resultado dele através das emoções. A raiva, a tristeza, a alegria, o medo, o nojo, a surpresa, o desprezo e a ansiedade. Às vezes você está começando a ficar ansioso e você não tem nem noção, ou ansiosa, que está lá dentro do teu inconsciente, está fervilhando pensamentos, mas não chegou aqui ainda. Você não captou ainda eles. Mas você já sentiu a emoção que eles provocam. Então imagine a força desse inimigo que vive dentro de você e também de mim. Os pensamentos automáticos fazem parte de um padrão. Um padrão habitual de pensamentos. Por isso que a gente tem uma dificuldade de perceber eles, porque eles são padrão, mas você consegue identificar os padrões que existem. Padrões são iguais, eles sempre vêm do mesmo jeitinho. Você pode estar lá tomando banho no chuveiro, você pode estar deitado lá na cama, você pode estar, sei lá, numa festa de aniversário, ele tem um padrão do jeito que ele vem. Se você começar a entender os padrões e os sinais, que agora há pouquinho eu falei,
para identificar que é um pensamento automático, você consegue se preparar para a luta antes que ele atinja você. E eles são geralmente vistos por nós como representações da realidade. E por consequente, a gente tende a acreditar e a gente acaba até questionando sua legitimidade e a sua fundamentação. A gente acredita que são verdadeiros. A gente acredita que eles fazem parte da gente. A gente acredita que eles são nós. E eles são simplesmente uma representação da realidade. Eles não são verdadeiros. Então eles começam a vir, ou eles trazem só os sinais, eles trazem só as emoções para você, e você começa a acreditar, você começa a questionar se eles são verdadeiros ou não são. Mas você acredita que eles são verdadeiros. E que eles são você, ou que eles representam você. Então, quando esse tipo de coisa começar a acontecer, o primeiro passo que você precisa ter é exatamente entender essas 4 coisas muito importantes do padrão. Primeiro, eles não são realistas ou lógicos. Então tá vindo um pensamento, por exemplo, assim, de você voar da ponte. Ele não é um pensamento realista e lógico. Ou tá vindo aqui que o teu filho tá com dor ou inflamação na garganta e o teu filho agora tá com Covid-19. Então percebe que é um pensamento negativo, eu estou, né, hipoteticamente falando, e agora você tem um sintoma só que poderia ser, e você começa a acreditar já numa tragédia, entendeu? E uma outra coisa, eles são pensamentos que eles aumentam os nossos sentimentos negativos. Então se ele tá lá dentro de você, mas começou a vir para você raiva, começou a vir para você medo, começou a vir para você uma série de coisas ruins para dentro de você, você tem que entender que é um padrão e ele é automático. Esse é um pensamento automático. Olha o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo raiva por quê? Eu estou com nojo aqui agora, mas por que eu estou com nojo? Eu estou aqui tendo esse tipo de sensação agora. Por que eu estou tendo isso? É um pensamento automático. Ele está dentro do teu interior, você nem tem noção ainda, mas ele já está lá. Ele tá te trazendo mais ansiedade, ele está baixando a sua autoestima, ele está aumentando o seu estresse. Então você entender que é um padrão. Eu estou ficando estressado por quê? Não tem dias que às vezes a gente começa a ficar irritado por nada? Está tudo bem, está tudo tranquilo, mas você sente que dentro de você está fervilhando. Você está ficando nervosa, você está ficando nervoso. Mas por que eu estou ficando nervoso? Nada está acontecendo. Pensamento automático. Está dentro do teu interior e começa já a produzir o resultado na tua emoção. E você não tem nem noção do que está acontecendo. E agora você consegue entender. Eles são altamente destrutivos. Eles vêm com muita força para te derrubar. Pode ser até que não chegou o pensamento ainda e você já começa a sentir a emoção. Poxa, eu não tenho valor nenhum. Eu não sirvo para nada mesmo. Perdi o carinho dos meus filhos me abandonaram, meu marido me abandonou, minha esposa me abandonou, o patrão me mandou embora, me acha que eu sou imprestável, e como você começa a sentir isso, que você não tem valor, que você não tem capacidade. Então esse é um padrão totalmente destrutivo. Outra situação aqui agora, eles são pensamentos automáticos, é isso que você precisa entender, e quando você entende esse tipo de coisa, você começa a mudar a trajetória da sua vida. Então lembre de uma coisa muito importante, todos nós passamos por um processo de ciclo dentro de nós. Ciclo significa que ele está girando dentro de você. E toda vez que você começar a passar por alguma situação, ligue um alerta dentro de você, que são pensamentos que podem ser realmente que estejam florescendo no subconsciente, você consegue enxergar, porque você realmente pensa, eles estão vindo, é uma lembrança negativa, é algo ruim que aconteceu, ou você está tendo só emoção. Você começa a sentir uma série de coisas dentro de você, você começa a sentir raiva, você começa a ficar triste do nada, você começa a ter alegria, você pode ter medo, você pode ter uma surpresa, desprezo, ansiedade, e você nem chegou aqui ainda, e você está começando a ter. Então imagine, não tem dias que você de repente começa a ficar triste do nada? Por que eu estou ficando triste? É um pensamento automático. Ele está dentro de você, 40, 70 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos, e existem os pensamentos automáticos. E esse ciclo que está acontecendo, ele tem um poder totalmente destrutivo, ou seja, começa com um pensamento negativo, que pode ser um pensamento automático, ele vai criar dúvidas dentro de você e preocupações, aí ele potencializa produzindo sentimentos desagradáveis, aí ele te estressa, e aí ele te deixa mais ansioso ou ansiosa, deprimido e deprimida, ele vai afetar aquilo que você faz no dia a dia, aí ele desmotiva você e confirma que você falhou. Aí começa tudo de novo, potencializa o pensamento negativo,
preocupações maiores, dúvidas maiores, sentimentos maiores desagradáveis, mais estresse, mais depressão, mais sentimento de ansiedade. Afeta completamente o que você faz nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua família. Desmotiva você, porque você se vitimiza, você se torna uma coitada, um coitado, e aí ele confirma, ele fortalece aquilo que ele veio para fazer. Aí vem de novo o ciclo. Então, eu e você precisamos quebrar esse ciclo. E como, Uriel, que a gente quebra o ciclo? Você precisa quebrar o ciclo entendendo, em primeiro lugar, que você não é os teus pensamentos. E se tiver que lembrar disso, coloque um elástico de dinheiro no pulso, que isso vai te ajudar a lembrar. Aí você carrega um elástico. Eu tenho uma pulseirinha aqui que ajuda também. E aí o que você faz? Eu carrego ela direto. E ela sempre está comigo. Por quê? Para sempre lembrar disso. Porque se eu tenho um pensamento mesmo negativo, eu já consigo perceber ele. E ele vem meio tímido, mas ele vem com poder para me enfraquecer. Mas e quando ele é automático? Quando ele está dentro de mim, quando eu só começo a sentir as emoções, começo a ficar triste, começo a ter um sentimento relacionado com uma emoção ruim, então você não tem noção que é. Com o tempo você tem mais facilidade, então ele começa a vir para a tua vida, ele começa a te deixar triste, ele começa a dizer, você não tem valor, você não presta para nada, tua mulher te largou mesmo, teu marido te largou mesmo, teus filhos te abandonaram, seja lá o que for, e você não presta para nada, aqui ó, pá, e provoca a dor e diz mentira. A verdade é que eu sou, e você faz afirmações positivas sobre você. Só que parece coisa de doido, né? Você está se machucando e é exatamente isso. Porque quando a gente tem um processo de dor, a primeira coisa que acontece é que a dor, a parte afetada, envia um sinal para o cérebro. Tem uma ferida aqui, tem um corte aqui, está sangrando aqui. E o cérebro corre com tudo aquilo que existe dentro do próprio corpo para resolver aquela parada. E eles vão lá e resolvem. Vai coagular o sangue. Se não coagulasse o sangue naquela ferida, misericórdia, o que aconteceria? Em alguns casos, que é uma ferida gigantesca, um corte, tem que fazer colocar, amarrar ali um torniquete para que não vaze seu sangue. Mas um cortezinho qualquer aí, o próprio corpo dá conta, não é verdade? E é incrível, gente, a capacidade que tem o nosso corpo. Você pode ver, você atora aqui o seu dedo em cima das suas digitais, fica um machucado violento e com o tempo ele vai consertando e volta realmente as tuas digitais, né? O corpo é incrível, não é verdade? Mas passou por onde? O cérebro mandou, corre lá, resolve lá. E mandou os soldadinhos, vão lá, coagulam o sangue e resolvem a parada. Quando você olha para isso, na questão das emoções, no campo das emoções, como a gente viveu uma vida inteira de aterro sanitário e a gente teve um fecha entre a parte consciente com o nosso inconsciente, se perdeu isso. E quando isso se perde, o que acontece? Não lembra mais, não existe mais. Então, a emoção ruim que está vindo, o pensamento negativo que está vindo, como você dá ouvido para eles e você dá corda para eles, de tempos em tempos o próprio cérebro traz para você, porque entende que isso te dá prazer, isso te dá alegria, porque direto você está pensando sobre isso, direto você está carregando o defunto de alguém que te maltratou lá no passado e você carrega em cima de você. Você carrega uma vida inteira um negócio que te aconteceu no ano passado, você fica carregando. Em vez de você liberar perdão para aquela pessoa, mesmo ela sem merecer, e você se livrar, você fica carregando esse cadáver na tua vida até quando? Um pai que foi abusivo, um pai que te maltratou moralmente, um pai que te maltratou verbalmente, um pai infeliz que até te abusou sexualmente, e você traz marcas e sofrimento de uma vida inteira, até quando? Está na hora de você liberar perdão para esse pai, mesmo que ele esteja morto. Mas não porque ele merece, porque ele fez isso, não merece mesmo. Mas você merece ser feliz, você merece ter saúde. Aí fica carregando a memória de um pai que te fez mal contra você uma vida inteira. E tá cheio de gente assim. Ou de pai, de mãe, de cunhado, de tio, de sobrinho, seja lá quem for, dentro da tua casa que tirou a tua inocência. E te fez isso com você. E você tem que liberar perdão. Então tá carregando. E como você tá se maltratando e se vitimizando uma vida inteira, ele constantemente vai e volta, porque ele entende que você gosta. E aí quando você usa um elástico, que pode ser aquele elastiquinho de dinheiro, eu arrebentei muitos daqueles, sabia? Porque aí ele vinha pra mim e eu pá, com toda a força, e aí doía. E quando doía, o cérebro recebia o sinal de dor, ele vinha ver o que tá pegando, o que tá acontecendo, não tinha nada rasgado, não tinha nada ferido, só que com o passar dos tempos nessa técnica, ele começava a entender que o que disparava a dor é esse tipo de padrão de pensamento. E ele mesmo começa a mudar. Não é incrível, gente? É fantástico.
Então, se você está passando muitos problemas com pensamentos negativos, não tenha dó do teu pulso. Pegue um elástico aí e se vira. Você está produzindo, só que o que acontece são duas. Você provoca dor e ao mesmo tempo você provoca palavras de afirmação e você grita, é mentira, a verdade é. Então se ele vem para cima de você e diz assim, você não presta, você não tem valor, você é uma miséria, tá sozinha, tá sozinho porque você não tem valor. Aí você bate aqui, ó, pá, mentira, a verdade é porque eu tô sozinho porque eu escolhi, a verdade é porque se o marido ou mulher foi embora, foi um livramento da minha vida, essa praga saiu da minha vida, consegue entender? E aí você começa a falar coisas boas sobre você, sou linda, sou incrível, sou especial. Aí você começa a mudar o padrão do pensamento, o cérebro age contra essa coisa que está te machucando porque está provocando dor e você começa a fortalecer as tuas crenças que um dia foram destruídas. Fez sentido isso para você? Então a nossa máquina que nós temos aqui, ela é incrível. Só que o problema foi que a gente permitiu que a máquina escravizasse você. E quando a máquina escravizou você, criou dentro de você um ciclo muito forte, vicioso de pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, eles se fortalecem cada vez mais porque ele é um ciclo. E você precisa quebrar o ciclo, entendeu? Então veio para a tua vida, quebre o ciclo, não permita que ele dê uma volta de novo. Porque se ele passar uma vez aqui e ele chegar lá na parte que eu te falei, que é a parte da confirmação da tua falha, e ele reiniciar o processo, ele vem muito mais forte. Então o que você está fazendo? Você está reconhecendo padrões, você está mudando padrões e você está se preparando, ou seja, você está se protegendo. Então ele está vindo para você, você tem as técnicas, você tem aquilo que vai mudar os padrões. E quando você começa a mudar a tua mente, quando você começa a fortalecer a tua mente que foi por anos arrebentada, quando você começa a adubar essa terra, você começa a lavrar essa terra, você começa agora a molhar essa terra, irrigar ela, colocar os adubos corretos, as sementinhas corretas, limpar todo o lixo que existe, tirar aí os capins, né, que estão aí na sua mente, e você começa a arar essa terra, aí ela vai começar a produzir coisas boas, ela vai começar a produzir o resultado incrível de transformação dentro de você. Ou seja, as pessoas que estão à sua volta vão perceber que você é diferente. E aí, você não empresta a tua mente para qualquer porcaria. Lembra que eu te falei numa outra live? Eu não vou assistir filme de terror. Por que eu vou encher de porcaria a minha mente? Eu não vou assistir essa porcaria. Eu não assisto novela. E ensino que não deveria assistir novela. Porque novela era a história de um povo antigamente. Hoje é pegação. Hoje é prostituição. Hoje a terra do vizinho é mais verde. Então vai lá, o que importa é o coração. Então se eu não estou feliz, aí tem infidelidade conjugal, eu ensino isso. Então eu não vou emprestar minha mente para isso. Se eu estou num determinado lugar e as pessoas começam a falar dos outros, eu vou cair fora daquilo ali. Ou se eu não tenho como sair fora por uma questão de desrespeito, talvez em relação à pessoa, que a pessoa está falando ali, o que eu faço? Eu vou ouvir ela e eu vou tentar colocar alguma coisa positiva dessa pessoa. Então ela está falando lá da Mariquinha, eu falar, pois é triste o que você está me falando, mas estava pensando que agora, você reparou que a Mariquinha, ela ajuda muito os pobres? Eu estou inventando aqui, né, gente? A outra pessoa que está falando, é verdade, ela faz isso, mas ela não presta. Mas ela ajuda muito os pobres. Você já imaginou, cada pessoa que recebe ajuda dessa mulher, o que essa pessoa não pensa na mente dela? Não sei se você conseguiu entender. Eu não me deixei contaminar e automaticamente coloquei uma coisa positiva. Eu escapei daquele tipo de coisa. Eu não quero saber desse negócio para minha vida, então eu não empresto. Aqui não é terra de ninguém, aqui é terra de Oriel Pedroso. Aqui é terra que eu mando, aqui é a terra que eu ganhei para governar, aqui é a terra que eu ganhei do Criador. Por quê? Porque eu fortaleci a base, eu fortaleci as minhas crenças, eu fortaleci e entendi a minha identidade, a tua identidade. Você é a imagem e semelhança do Criador. Ou seja, sendo imagem e semelhança do Criador, você não é refém de homem, não é refém de mulher, não é refém de coisa nenhuma nessa terra. E o teu valor não está condicionado ao planeta Terra, o teu valor está condicionado ao universo. E o universo é grandioso, não é verdade? O universo é sensacional. A capacidade que você tem em ser incrível, a capacidade que você tem para ser a pessoa que você deveria ser. Mas infelizmente você está embaixo de um monte de entulho
embaixo de um monte de coisas ruins, de uma vida inteira que sobrecarregou, de uma vida inteira que bateram em você, te maltrataram. Desde antes de nascer, no ventre materno, depois você nasce, saiu do útero já levando paulada, e um monte de coisas ruins que existem nesse mundo. E aí você teve a tua infância, teve muitas coisas boas, mas teve coisas terríveis. Teve coisas que aconteceram com você involuntárias que você não tem culpa. Então libere perdão para você também, porque pode ser que eu esteja falando para uma mulher ou para um homem, falando para uma mulher ou para um homem, e que você se sente culpado porque alguém fez isso com você. Você era uma inocente criança, você não tem culpa de nada. Ok? Você não tem culpa de nada. E se alguém te fez algo e você está carregando para a vida, está carregando um cadáver em cima de você, se libere, meu filho. Tira isso da tua vida. Arranque isso da tua vida. Até quando vai ficar carregando um cadáver? Até quando vai permitir que um defunto do passado fique andando em cima das tuas costas? Andando dentro de você, na tua mente, através dos fantasmas emocionais? Não permita isso para a tua vida. Você é um ser lindo, uma mulher linda, um homem lindo, uma pessoa incrível. Você tem uma capacidade incrível que você nem tem noção. Até hoje você nem arranhou a vida que você vai ter quando você se libertar aqui. Ouviu o que eu disse? Até hoje você não arranhou a capacidade que você tem e a vida que você terá. O teu passado não é o teu futuro. O teu passado fez o teu presente, mas aí você me encontrou. O teu passado fez o teu presente, mas aí você me encontrou e você entendeu que existe como mudar isso. Aquilo que a gente não aprendeu na escola, aquilo que nunca ninguém na nossa vida nos ensinou, aqui você aprende. É olho no olho, verdade pura. E aí você começa a entender: aqui me pertence. Eu nasci para governar a minha terra. Nunca mais serei escravo da minha mente. Nunca mais serei escravo de homem, de mulher, de qualquer coisa. Instituição nenhuma. Eu sou livre. Eu nasci para ser livre. Eu nasci para ser livre. É isso que você precisa colocar na sua vida cada dia. Eu sou livre. Eu sou lindo. Eu sou linda. Sou especial. Sou saudável. As minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. Eu nasci para governar a minha mente, produzir coisas boas. Eu nasci para comer o melhor dessa terra. Eu nasci para ser bênção nessa terra. E quando você ativa a sua identidade, que você imagem e semelhança do Altíssimo Deus, aí você descobre o teu propósito. Por que você nasceu? Para que você existe? É incrível, gente. É incrível, não é verdade? E tudo está aqui, ó. Os nossos problemas estão aqui, mas a solução também está aqui. Mas na sociedade que a gente vive, se você está passando por essas coisas loucas dentro de você, essa luta, esse inimigo violento dentro de você, aí você vai e conversa com alguém e alguém diz: está aqui um band-aid, coloca em cima da ferida. Aí você coloca o band-aid em cima da ferida, esse band-aid dá efeitos colaterais e traz um outro monte de coisa que você não tinha. Mas é o mundo que a gente vive. Nunca ninguém nos ensina a ir na raiz. É na raiz que está o problema. Vai lá na nascente, vai lá na raiz. Quando você encontra a raiz do teu problema, você entende: caramba, uma vida inteira eu sofri e tá aqui, ó. Tá fácil de resolver. E quando você encontra a raiz, aí você começa a fortalecer as bases das tuas crenças, os teus valores, praticar as técnicas que a gente ensina e começa a transformar de uma maneira incrível por dentro. A tua cura não está fora, a tua cura está dentro. Não nasceu aí? Nasceu aí. De uma vida inteira de terra abandonada, de uma vida inteira dentro de você, nasceu aí. Então cabe a você agora encontrar a raiz, a origem do problema e solucionar. Fez sentido para você o que a gente conversou hoje? Compartilhe, alguém pode estar precisando. Você é a solução para o teu problema. Só que você tem sido escravo do teu problema. Você tem sido escravo da tua mente que te escravizou, porque anos da tua vida você deixou ela abandonada. E agora ela veio à conta, ela veio te cobrar. Mas cabe a você, porque você é dono da terra. Acorda para a vida, filhão. Acorda para a vida, filhona, levanta. Vamos na raiz. Qual é a raiz do meu problema? Enfrenta a raiz. Vai lá na raiz do seu problema e diz: eu não quero isso para minha vida mais. Basta. Nunca mais. Estou tendo um monte de problemas hoje por causa do band-aid na ferida. E até quando vai continuar colocando band-aid? É fácil, né? Colocar band-aid é muito fácil. Difícil é você ir na raiz do problema. Difícil é você ir lá e pagar o preço. Difícil é você ir lá e enfrentar. Mas quando você toma a decisão e vai lá e enfrenta, seus problemas se transformam.
Querido ser de luz, eu quero me despedir de você agora dizendo que você é incrível. Existe muita coisa boa dentro de você que você nem imagina. Que você tenha uma excelente noite, vá em paz, vá com Deus, muita saúde emocional. Se fez sentido para você, compartilhe, fale de Oriel Pedroso a um monte de pessoas. O mundo precisa ouvir quem sou eu. Eu estou aqui levantado e eu tenho um sonho. Que os homens sejam livres dos seus medos e dos seus traumas. Tchau para vocês do Instagram. Que os homens sejam livres dos seus medos e dos seus traumas emocionais. E eu entendi que isso, para você que agora está no Facebook e no YouTube, é transformando o mundo, uma vida de cada vez, começando com a minha. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até então o nosso próximo encontro. Que você seja livre emocionalmente, que você tenha saúde, que você seja uma pessoa de luz, que você seja uma pessoa incrível e que você nunca esqueça de algo muito importante. Você não é os teus pensamentos. Você é melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Então me ajude, compartilhe a live, fale de mim para outras pessoas, fale. E no final aí, já deve ter entrado no Facebook uma foto minha assim. Fale qual foi o seu aprendizado no dia de hoje. Não saia da página sem você falar, isso é muito importante. Escreva para mim qual foi o teu aprendizado. O que você aprendeu na live de hoje? Eu serei imensamente grato e o Facebook vai entender que pode entregar para mais pessoas porque esse conteúdo é muito bom. Não saia da página sem fazer isso. E você que está assistindo a retransmissão em algum momento, um grande abraço, um beijão no coração e até o nosso próximo encontro. Você que está ao vivo comigo também, fique na paz, ser de luz, beijão no coração e muita saúde emocional. E lembre-se, você é o herói da sua própria história, você é o arquiteto do seu próprio destino. O seu passado não é o seu futuro. Fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.